A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Tuas lágrimas correndo sobre sua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou pra essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor. Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus a um sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aleluia. Mas se creres em mim, a glória de Deus verás. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora! E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem
coisas que só Jesus faz, só Jesus faz. Espero que você, telespectador, tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através deste belíssimo e inspirado hino interpretado pela orquestra dos irmãos que fazem a Orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus do Paulistano. Eles estiveram abrilhantando o Jubileu de Ouro da nossa igreja. Portanto, que você tenha se deleitado com esta belíssima e inspirada música. Estamos exatamente hoje, a poucos dias da celebração do Natal. Hoje, quinta-feira, 16 de dezembro, dia do reservista. Nós parabenizamos a todos os reservistas pelo transcurso do seu dia. E logo mais estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre o tema A Moda que Não Me Muda. E em seguida você ficará com a primeira parte de uma das mensagens que nós transmitimos em nosso templo. Portanto, continue conosco com o seu coração aberto e os seus ouvidos receptivos para receber a palavra de Deus. Não esqueçam o musical natalino que esse ano nós vamos transformar a nossa nave do nosso templo numa cidade cenográfica. E aí você pergunta, como, pastor, vai se colocar uma cidade como Belém, Nazaré e Jerusalém, desde o nascimento de Jesus, por onde ele andou e os milagres que ele realizou? Como será isso? Vá e confira. Nós vamos ter a oportunidade de voltar na história ao passado e termos a sensação de como foi o primeiro Natal, como tudo aconteceu. Você não pode perder. Dia 25 de dezembro, às 19h30, na Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Para aquelas pessoas que não sabem, fica ali ao lado do Monumento do Centenário, no início do giradouro da Avenida Brasília. E você leve sua família, porque será uma noite inesquecível. Nesse instante eu convido a todos para que façamos uma oração e em seguida você ficará com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Pai, te agradecemos por essa oportunidade, quando outra vez abrimos os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a tua palavra. Que tu se instrumentalize de todo este programa para abençoar aqueles que se encontram conosco nessa oportunidade. Tanto os que estão ligados através do seu canal 20 TV a cabo, como também através das redes sociais, do YouTube, que tu abençoes a cada família. Fala o nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 12, versículos 4 a 7. Capítulo 12, versículos 4 a 7. Eu peço aos que estão presentes para que fiquemos em pé, nós vamos passar muito tempo sentados, né? E nós vamos então ler reverentemente a palavra de Deus. Vamos ler. Digo-vos, pois, irmãos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Amém? Pai, nós te louvamos por este momento em que nós subimos à tua casa com o propósito de estudarmos a tua palavra. Dá-nos a unção, a inspiração, iluminação. Ilumina os nossos corações para que possamos assimilar
E também saímos daqui, ó Deus, com os nossos corações fortalecidos, alimentados por esta palavra. Portanto, derrama luz em nossas mentes, para que aquilo que nós vamos comunicar possa realmente alcançar os objetivos para os quais o Senhor já tem determinado. Portanto, eu te oro e te peço agradecido todas estas bênçãos mais uma vez. Fala agora ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu vou falar nessa noite sobre um tema que nós demos para esse texto que nós lemos. E depois vocês vão entender no final. Eu pretendo cantar um hino dos Salmos e Hinos após essa mensagem. O tema será o medo que não dá medo. Vamos dizer comigo? O medo que não dá medo. Outra vez. O medo que não dá medo. Se analisarmos o que Jesus quis dizer ao dirigir-se aos seus discípulos com estas palavras, porque digo-vos, pois, amigos meus, não tenhais medo dos que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer ou ter medo. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, dos versículos de 1 a 39, Jesus mostra com mais detalhes o porquê, a razão pela qual ele dirigiu estas palavras, ele deu essas palavras aos discípulos. É que os discípulos naqueles dias, Jesus presencialmente já estava sofrendo todo tipo de perseguição. Muitos cristãos estavam sendo perseguidos, eles eram chamados os do caminho. Por que os do caminho? Porque Jesus dissera: vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esses que eram do caminho eram discriminados, eram perseguidos. Aliás, Jesus também disse: 5 estarão divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Então todo aquele que confessa o nome de Jesus passa a ter algum tipo de perseguição. Começa na família, no trabalho, na universidade, na escola, em alguma atividade que ele exerça. E então Jesus estava dizendo: vocês não devem ter medo quando forem perseguidos. Vocês não devem temer, não tenham medo quando vocês venham, ainda que vocês venham ser perseguidos ou torturados, ou sejam mortos até por causa do meu nome. Não tenham medo. Não tenham medo. E nós vamos nessa noite falar sobre esse tema, o medo que não dá medo. Todos nós, meus irmãos, introdutoriamente, somos vítimas desse sentimento chamado medo. Desde que nós nascemos, e durante toda a nossa existência, e até a nossa velhice, nós temos medo, sofremos a síndrome do medo. Vocês já prestaram atenção quando uma criança começa a andar, e principalmente quando ela começa a dar os primeiros passinhos, ela tem medo de cair? É assim. E a vida continuamente, até a velhice, é assim. Nós somos vítimas da síndrome do medo. Hoje à tarde, eu estava no centro da cidade, ia passando ali no calçadão, e eu vi um ancião, andando com um andajá, segurado. O que é isso? Medo de cair. Então nós nascemos, crescemos, e atingimos a maior idade, ou a melhor idade, a terceira idade, e a gente vive debaixo desse sentimento que é a síndrome do medo.
As famílias estão presas hoje em suas casas com medo de serem assaltadas. As casas estão com cercas elétricas. As casas têm câmeras filmando se há alguma pessoa estranha querendo entrar ou aproximar-se da residência. Nós vivemos, meus irmãos, cercados de medo, até dentro de casa. As pessoas têm medo de sair de casa. Quando estão chegando em casa, têm medo também. Muitos têm medo de adoecerem, principalmente dessa doencinha que está aí, ou doenção que está aí, que está vindo uma outra cepa. O povo está com medo. E tem mais uma coisa: a gente tem medo de quem se aproxima da gente, e a pessoa que se aproxima da gente tem medo da gente. Entra no elevador, eu já entrei num elevador, distanciamento, 4 pessoas apenas, e cada um distante um do outro, com máscara de proteção facial, medo. É assim que essa geração mundialmente está vivendo. Então, meus irmãos e amigos, nós estamos hoje vivendo numa época de mantenha a distância. Mantenha a distância é uma frase que tem nos autocargas, né? Tem lá escrito lá atrás, mantenha a distância, para que você não sofra um abarroamento. Então nós vivemos hoje, até no nosso relacionamento, mantendo esse distanciamento. As pessoas estão com medo de serem infectadas. E meus irmãos, se a gente for falar nessa síndrome do medo, tem pessoas que têm medo de dormir no escuro. Eu conheço pessoas que só dormem com a luz acesa. Tem pessoas que têm medo de ficar sozinhas. Tem pessoas que têm fobias de altura. Tem pessoas que têm fobia de entrar num elevador. Tem medo. Porque nós vivemos debaixo de um clima de medo em todas as áreas da nossa vida. Medo de viajar de avião, medo de tomar injeção, medo de atravessar uma rua. Por que o medo está tão presente nas nossas vidas? Quantas pessoas estão com medo de sofrerem ou de serem vítimas de balas perdidas, principalmente no Rio de Janeiro? Muitas pessoas têm medo de serem atingidas fatalmente por uma bala perdida. Há pessoas que têm tanto medo, do medo, que se tornam hipocondríacas. Vivem no médico, arranjam doença que não têm. Eu conheço pessoas que parece que... E tem uma coisa, quando chega lá no consultório médico, diz: olha, doutor, estou sentindo aqui, estou sentindo ali, estou sentindo acolá, estou sentindo... Só tem doença. Por mais que o médico disse: olha, vamos fazer os exames para a gente ver se tem alguma coisa aqui patológica, se tem alguma... Mas eles arranjam, são pessoas hipocondríacas, têm medo, tanto medo, que parece que elas vivem doentes, eternamente doentes. Tem pessoas que botam na cabeça certas coisas que não vão acontecer, e às vezes acontecem porque elas ficaram tão impressionadas, tão sugestionadas, que terminam realmente sendo vítimas do medo. Nós temos, meus irmãos, visto quantas pessoas, por verem desastres e mais desastres automobilísticos nas BR, nas estradas, no centro da cidade, que quando vão viajar, já vão entrando no carro com medo. E tem aqueles que ficam imaginando coisas nas suas mentes, de terem medo de ver um fantasma, uma alma despenada, entre aspas, né? Tem pessoas que têm medo. Tem daqueles que têm medo de despacho, de agouro. Se a coruja cantar de madrugada em cima da sua casa, é agouro, alguém vai morrer. Há pessoas que vivem assim, debaixo desse clima de medo. Sexta-feira 13, chinela virada, varrer a rua, varrer a casa, colocando o lixo para fora da casa, para a rua,
gato preto, passar debaixo de uma escada, sexta-feira 13, vidro quebrado na casa, é sinônimo de que alguma coisa vai acontecer. Tem gente nesses dias que está com medo de perder o emprego. Tem pessoas que estão com medo do comunismo, que possivelmente vai dominar o mundo, vai tomar conta do mundo, mas tem muita gente com medo. E principalmente, diga-se de passagem, muitos crentes, que sabem que vão ser perseguidos, como Jesus estava dizendo, que eles não temessem aqueles que poderão tirar a sua vida, mas temessem aquele que pode tirar a vida e lançá-la juntamente com a alma no inferno. É esses temei, ou tereis medo, deveis temer. Estava falando do próprio Deus. Mas tem gente que está com medo até de que o mundo vai acabar. Tem pessoas que estão com medo de que o mundo vai acabar, medo de morrer. Tem pessoas que se pelam quando pensam que um dia vai morrer, morrem de medo. Tem pessoas que morrem até de medo. Aí a pergunta: por que temos tanto medo? Porque somos vítimas de tudo que é medo. O medo é uma doença? O medo é um distúrbio emocional? O medo é pecado? Por que temos tanto medo? Por quê? Nós vamos ver o que é o medo. E vamos aprender nessa noite o medo que não dá medo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada sermão que Deus me dá é como se eu estivesse dando a luz. É como se eu estivesse gerando uma vida, porque eu sei que a palavra que Deus tem colocado no meu coração, antes de servir para vocês, ela serve para mim. É como se eu estivesse gerando um filho. Eu amo aquilo que Deus me dá, seja bom ou seja também até incômodo, não interessa, é Deus que está me dando, então vamos receber. Qual é o seu medo? Você tem medo de quê? O medo é pecado? Porque temos tanto medo. Inicialmente, meus irmãos, eu quero dizer que o medo é uma arma que Satanás usa para nos amedrontar e para nos fazer cativos, escravos. Há muita gente escrava do medo. Eu poderia citar aqui muitos outros sentimentos que causam medo. E aí, porque há muitas pessoas que se tornam escravas da síndrome do medo. Quais são os efeitos do medo? O que é que o medo produz? O que é que o medo causa na nossa vida, na vida de uma família, na vida de uma igreja, na vida de uma nação, ou para o mundo inteiro? O que é que o medo causa? As patologias, meus irmãos, são diversas, são muitas. Falta de ar, tem pessoas que têm falta de ar. Tem pessoas que têm tonturas. Tem pessoas que passam a ter uma ansiedade descontrolada. Tem pessoas que entram em depressão. Tem pessoas que chegam até a tirar a própria vida, ou seja, se suicidam. Quer ver uma prova? Eu conheço histórias e mais histórias. Talvez você que está em casa conheça a história de pessoas que o médico diagnosticou que está acometido de um câncer ou da AIDS, e essas pessoas se desesperam ao tal ponto que pensam consigo mesmo: antes de eu vir a morrer, eu vou acabar com minha vida. Se joga de cima de um edifício, dá um tiro no vidro, toma veneno, se joga na frente de um automóvel, porque prefere morrer do que sofrer, com medo do sofrimento. Pensando bem, meus irmãos, o medo faz medo, causa transtornos comportamentais em toda a sua vida, sobre todos os aspectos. Possivelmente você passa a ter insônia, não dorme direito, não tem paz de espírito, vive tomando tranquilizantes, calmantes, e o medo persiste no seu coração. Há pessoas que precisam de um tratamento terapêutico.
Então, qual a origem do medo? Por que nós temos tanto medo? Quando começou o medo? Meus irmãos, a Bíblia nos dá a resposta. Não temos que ir muito longe. Quem foi a primeira vítima do medo? Quem foi a primeira pessoa que sofreu a síndrome do medo? O pânico, o pavor do medo. O que podemos fazer para superá-lo? A resposta, meus irmãos, é a seguinte. Dentro da psicologia, o medo é um sentimento de inquietação ante a vivência de uma ameaça real ou imaginária, receio ou temor, que é o próprio medo. Por exemplo, se alguém jura que vai tirar a vida de outrem, então essa pessoa passa a viver com medo 24 horas, porque não vê a hora aquele que jurou de morte tirar a sua própria vida. Então dorme e acorda amedrontado, sai de casa e entra em casa assustado, com medo. Então, quando começou qual a origem? Quem foi a primeira pessoa que sofreu a síndrome do medo? Meus irmãos, a resposta está nas Escrituras Sagradas. Cada fase da história é influenciada pelas modas e tendências. Eu quero fazer uma pergunta para você. Até que ponto a moda influencia a sua vida? Estilo de roupa, corte de cabelo, tatuagens, piercings, até mesmo a questão da opção sexual. Você é apenas produto do meio ou você pode ser uma pessoa com convicções absolutas, ainda que a tendência é de um relativismo absoluto? É claro que nós não podemos viver completamente alheios à moda, para não sermos um ET na nossa geração. Mas nós não devemos ser governados pela moda, mas por princípios e valores. É claro que o pensador John Locke, que disse que o homem é como uma tábua rasa, como uma folha em branco, apenas produto do meio, é um equívoco. Na verdade, nós não podemos ser massa de manobra. Na verdade, nós não podemos ser governados pela opinião das pessoas. Nós devemos ter colunas muito sólidas, muito firmes, que hão de governar nossa vida. Devemos dirigir a nossa vida por princípios, por valores absolutos, pela verdade de Deus. Não é a moda que deve nos mudar. Não é a moda que deve ditar para nós o que vamos ser ou deixar de ser. A palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, é que deve ditar o que somos e o que fazemos. Nós não somos chamados para sermos engolidos pela moda. Nós somos chamados para influenciar o meio onde nós vivemos. Deus nos chamou para sermos transformados na imagem de Cristo. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso máximo exemplo. É lamentável a gente ter que fazer esta interrupção no melhor desta mensagem, mas você está convidado amanhã a continuar conosco. Desejo a todos um bom dia, que todos fiquem com Deus. Não esqueçam, o musical natalino, dia 25 de dezembro, está imperdível. E você, inclusive, leve a sua família, leve as crianças, porque vão ser momentos de muitas emoções. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.